Então, nessa segunda parte, nós trataremos exatamente do contexto, né, e os conflitos que antecederam a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Veremos aí as crises do Marrocos de 1905, 1911, as guerras balcânicas de 1912, 1913 e a culminância, né, eu diria, a gota d'água nesse copo já transbordando, que foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando por um nacionalista sérvio, né, o Gravilo Príncipe, em Sarajevo, em julho de 1914, certo? Então, esse vai ser o nosso segundo momento. Naquilo que eu nomeei como contextos e conflitos, eu fechei aqui, né, nesse momento com as crises que ocorreram no Marrocos em dois momentos diferentes, né, 1905 e 1911. A crise do Marrocos ela vai ser caracterizada exatamente por disputas entre dois impérios que, sinceramente, já se tornaram rivais a partir exatamente dos resultados da guerra de 1871, né, que é o Império Francês e o Império Alemão. Então, qual é o desenho político que a gente pega aqui, né? No caso, a França, ela, obviamente, preocupada, né, interessada em isolar a Alemanha, vai aumentar a sua presença próxima ao Marrocos, né? E aí a Alemanha vai interpretar isso como um desrespeito à Convenção de Madrid de 1888, que estabeleceu a autonomia política do Marrocos, né? Garantia essa autonomia, essa independência política do Marrocos, certo? Então, o que vai ocorrer aqui? Essas duas potências, obviamente, elas vão entrar em conflito nessa região. E aí já é o desenho daquilo que seria, por exemplo, a escalada, né, o caminho para a guerra em 1914. Então, o que a gente pode perceber é que a ocorrência de diferentes conflitos menores entre essas potências europeias em territórios fora do próprio continente europeu, é claro que também temos dentro do continente europeu, se pavimentaram essa estrada que levaria à Primeira Guerra Mundial. Mas, de qualquer maneira, a intervenção francesa no Marrocos, que vai ocorrer em dois momentos, né, 1905 e 1911, vai aumentar essa rivalidade com os alemães, certo? Então, a preocupação dos franceses, sem dúvida, é evitar uma possível expansão alemã, ou seja, não apenas territorial, mas também de influência alemã, no continente africano. Né? A Inglaterra e a França eram os países com o maior número de colônias no continente. E aí assistiam, né? Eles demonstravam uma preocupação imensa com essa ascensão alemã, certo? Então, por isso que, obviamente, a França vai promover essa intervenção. E o que acontece, e aí que vai ser o segundo momento, né, ou seja, 1911, é que começa a emergir no continente africano, como também a gente já viu isso em outras partes do planeta, uma insatisfação com a presença europeia em territórios ultramarinos. Né? Nós tivemos lá aquelas inúmeras revoltas ocorridas no continente asiático ainda no século XIX, mas, e aí obviamente com a repressão praticada pelas potências europeias, mas vai acontecer um outro acontecimento, um outro evento, né, igualmente importante, igualmente interessante, que vai ser a eclosão de uma rebelião na cidade de Fez, né, no Marrocos, no interior do Marrocos, e que os franceses vão usar da força para reprimir essa rebelião. A Alemanha, por sua vez, vai condenar essa ação francesa, por quê? Porque vai considerar isso uma intervenção direta dos franceses. Isso não quer dizer que os alemães fossem defensores incondicionais da liberdade dos países, mas, de qualquer maneira, como era uma disputa por hegemonia, a Alemanha vai se colocar como defensora da liberdade do Marrocos. E aí, óbvio, essa situação vai exigir dos franceses uma maior organização, uma maior preocupação em relação à possibilidade de um conflito com os alemães. Né? Então, esses dois momentos no Marrocos foram suficientes para acirrar as rivalidades entre alemães e franceses, e sempre lembrando, a França estabelecendo uma aproximação cada vez maior com a Inglaterra. Ok? Aí a gente passa para, continuando o contexto do conflito, nós vamos agora
adentrar o conflito nos Balcãs. Se existe na Europa um lugar mais complicado do que os Balcãs, não tá, me contem, porque como é uma região de transição entre Oriente e Ocidente, né, afinal de contas, ali é o meio caminho para o Oriente Médio, os Balcãs se converteram desde muito tempo em uma área complicada, né? Tanto é que isso vai despertar os interesses das grandes potências, como eu já havia colocado para vocês, e vocês podem ver no mapa, né, essa presença de austríacos, a proximidade dos austríacos, dos russos, dos alemães, né, e da Turquia, que naquele momento ali estava passando por um processo de decadência, o Império Turco-Otomano. Então os Balcãs vão se configurar numa região extremamente problemática, certo? E aí o que vai acontecer? Primeira coisa é a emergência de disputas entre austríacos e russos pela região, por aumentar a hegemonia na região. A Áustria sempre reivindicou alguns territórios na Península Balcânica. Isso colocava ela em choque direto com os sérvios. E como vocês podem observar, embora a Sérvia não fizesse fizesse fronteira com o Império Austríaco, mas a Sérvia também tinha pretensões hegemônicas, embora ela percebesse que essa sua hegemonia também era limitada pela presença ou pelos interesses russos naquela região. Mas, de qualquer maneira, essas disputas hegemônicas vão colocar em campos opostos austríacos e alemães e, do outro lado, russos e sérvios, né? E os outros territórios ali vão dançar de acordo com os interesses dessas potências, certo? Principalmente das potências majoritárias, Império Alemão e Império Russo, certo? E aí o que acontece? O Império Austríaco ele vai tentar ampliar a sua influência nessa região e isso, como eu já disse, vai colocar em choque. Essa tentativa de ampliação da influência vai ser facilitada, de alguma forma, pelo enfraquecimento do Império Turco-Otomano, ou seja, menos um ator político na região, certo? Ou seja, menos um obstáculo para a presença dessas forças europeias no território, nessa porção do continente europeu. Então, essa decadência do Império Otomano vai alimentar desejos expansionistas de todo mundo, né? Então, são os alemães que têm acordos com a Turquia, mas que exerciam uma forte influência sobre os turcos. É o Império Austríaco de olho em possíveis possessões turco-otomanas nessa península, né, na Península Balcânica, nos Balcãs. São os russos também interessados em diminuir, ou melhor, interessados em aumentar a sua influência nessa região, né? E aí a gente vai ver a questão do pan-eslavismo, né? Que vai ser uma ideologia que evoca uma grande nação eslava entre sérvios e russos. Mas, de qualquer maneira, a percepção em relação à decadência do Império Turco-Otomano vai levar ao quê? Vai levar justamente à ocorrência da Primeira Guerra Balcânica em 1912. Essa Primeira Guerra Balcânica ela é interessante por quê? Porque é a Sérvia, junto com Grécia, Bulgária, Romênia, vão se lançar sobre aquilo que eles consideravam como o espólio do Império Turco-Otomano, né? Então, vai haver, é óbvio que todo mundo cai matando em cima da carniça do Império Turco-Otomano, mas tem um problema, quem é que vai ficar com os melhores pedaços, né? Então, isso vai ser um cenário. E aí há um encaminhamento para uma segunda guerra balcânica, que vai ser um ano depois, 1913, que resulta também da possibilidade de interferência agora alemã, mas principalmente porque todo mundo está entendendo que a Bulgária apresenta política expansionista. Então você veja que o xadrez ali é um xadrez complexo, né? E esse xadrez complexo, obviamente, vai levar à ocorrência de uma guerra, vai acirrar essas rivalidades internas, consequentemente os países balcânicos, né, eles vão aderir a uma ou outra grande potência para poder garantir os seus interesses. E aí, como eu falei, a questão do pan-eslavismo, ou seja, a Sérvia vai reivindicar uma associação com a Rússia, né, esse discurso pan-eslavista, até para poder defender os seus interesses dentro dos Balcãs. E aí, claro, a gente encaminha isso
para aquilo que seria o desfecho, né, desses momentos que antecederam a ocorrência da Primeira Guerra Mundial. Algumas situações aqui já foram até, digamos, antecipadas, né, no momento anterior, mas de qualquer maneira a crise dos Balcãs foi determinante para a eclosão desse conflito, né? As tensões entre as potências aumentaram consideravelmente na região. Então você já tem não apenas a participação de russos, austríacos e alemães, mas agora franceses e ingleses, principalmente esses últimos, né, temendo uma possível expansão alemã em direção ao Oriente Médio, passam a interferir diretamente, ou pelo menos através do exercício da influência nessa região, né, tentando aí, por exemplo, firmar acordos com a Rússia, porque a Rússia seria um importante peso nessa disputa de poder dentro dos Balcãs, né? Então equilibraria as forças. Nós teríamos, obviamente, um crescimento da presença inglesa e francesa, o Império Turco-Otomano, como eu já havia colocado para vocês, se esfacelando. Então, obviamente, as tensões entre as potências elas vão crescendo, né? E isso vai piorar, por quê? Porque, num primeiro momento, né, a Alemanha ela adota uma política mais agressiva, ela se aproxima de alguns países, faz acordos com a Turquia, como eu já havia posto, justamente para a construção dessa estrada de ferro Berlim-Bagdá, né? Se a estrada de ferro Berlim-Bagdá se tornasse uma realidade, isso colocaria em risco os interesses ingleses no Oriente Médio, certo? Ingleses e franceses no Oriente Médio. Então a Inglaterra fazia de tudo para convencer os turcos a não permitirem a construção dessa estrada de ferro. Mas acontece que a Turquia ela já não tinha força política suficiente, força militar suficiente, para, de alguma maneira, barrar esse crescimento dessa influência alemã. Por outro lado, uma forte presença alemã nos Balcãs ameaçava os interesses russos na região. Então vocês estão vendo aí como é que o cenário está se tornando cada vez mais complicado, né? Os países da região resolveram fazer alianças para tentar, de alguma forma, ter força numa eventual mesa de negociações com as grandes potências, garantir os seus interesses, disputas territoriais, né, que permeavam essas relações. Os aliados, por sua vez, em alguns momentos hesitavam em relação às atitudes a serem tomadas, porque temiam, por exemplo, se abordassem ou se adotassem uma política um pouco mais agressiva, isso poderia ser considerado uma provocação por parte da Alemanha, e a Alemanha então tomaria medidas contra essas potências. Então, um grande temor, né, diante do quadro que se desenhou naquele momento era exatamente a eventualidade da ocorrência de um conflito, mas o problema é que as coisas estavam caminhando a passos largos para esse conflito, né? E é o que a gente vai percebendo. É lógico que o aumento dessas tensões, então essa situação ela vai ser de difícil, digamos, difícil negociação, de difícil manuseio, e o resultado, né, claro que ao mesmo tempo que você tem a ação das grandes potências tentando aí, de alguma forma ou de outra controlar os ímpetos dos países menores, mas o problema é que, por exemplo, você tem a emergência de grupos nacionalistas extremamente radicais, principalmente na Sérvia, né, um dos grupos principais, o movimento Mão Negra, né, do qual o Gavrilo Princip, né, fazia parte. Então, o que vai acontecer? Esse grupo ele não era devidamente combatido, ele não foi combatido pelo governo sérvio. E isso, sinceramente, não sei se representava uma certa anuência do governo sérvio ou até mesmo uma simpatia, porque aí o movimento nacionalista faria, digamos, o serviço sujo que o governo sérvio não poderia fazer sob risco de entrar em guerra com a Áustria. E aí, num dia, né, no dia 28 de julho de 1914, Gavrilo Princip, um jovem sérvio, pertencente a esse grupo ultranacionalista, comete, né, pratica um atentado contra o Franz Ferdinand e a sua esposa. Os dois acabam mortos em Sarajevo, capital da Bósnia, e a Áustria, obviamente, vai
acusar o governo sérvio de ser cúmplice e exige a imediata prisão dos envolvidos, só que o governo sérvio, achando que aquilo era uma interferência direta nos assuntos internos do seu país, resolveu dar de ombros, também contando, obviamente, com um eventual apoio russo diante de uma também eventual agressão austríaca. E aí é isso que vai conduzir ao início da Primeira Guerra Mundial. Claro, né, as disputas também fazem parte, mas essa foi a gota d'água num copo que já estava cheio. Ok, gente? Aí a gente passa para a terceira fase, que é a guerra em si e os seus resultados.